Olá, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre escalas de temperatura e como é que a gente faz para converter de uma escala de temperatura para outra, certo? Para fazer isso, a gente vai partir do seguinte princípio, que eu já coloquei aqui. A gente sabe que para realizar então essa conversão entre escalas, a gente precisa tomar temperaturas de referência, certo? Então, a gente vai escolher essas temperaturas de referência para poder então realizar essa conversão. E aqui eu já coloquei as três escalas principais que a gente vai utilizar assim no estudo de termologia no geral, na termodinâmica, que é primeiramente a escala Celsius, que é a escala que a gente está acostumado aqui no Brasil, certo? A escala padrão que a gente usa aqui para medir temperatura. Então, se você compra um termômetro qualquer, aquele número indicado no termômetro vai estar indicado em Celsius, em graus Celsius. E o símbolo que a gente vai utilizar então para representar graus Celsius vai ser esse símbolo que é uma bolinha e o C, certo? A segunda escala que eu coloco aqui é Fahrenheit. De forma semelhante, ela vai ser representada por uma bolinha, um F. O Fahrenheit ele é mais comum nos países mais do norte, principalmente nos Estados Unidos. Por isso que continua sendo uma escala muito utilizada, porque tem muito equipamento científico e tal. E a gente tem muito contato com série, filme americana, e essa aqui é uma das escalas principais lá. Então por isso que a gente acaba ouvindo falar bastante sobre ela ainda. E a terceira famosa é essa escala Kelvin. Talvez ela seja a menos famosa dessas outras duas aqui, porque ela é uma escala mais utilizada no meio científico, certo? Então, quando a gente quer tratar de problemas científicos, de medidas, a gente vai utilizar essa escala, que é a escala Kelvin, para fazer as nossas análises, certo? E ela tem uma vantagem que eu vou voltar a falar sobre a vantagem dela mais adiante. Então, aqui, como eu disse antes, para a gente fazer a conversão entre escalas, a gente precisa selecionar umas temperaturas de referência, certo? E aqui ó, eu já indiquei na escala Celsius, essa barra, esse traço vertical aqui, está indicando como se fosse um termômetro. E eu estou indicando nesse termômetro a temperatura de 100 graus Celsius e a temperatura de 0 graus Celsius. Por que essas temperaturas? Essa temperatura de 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água. Então a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, no que a gente chama de condições normais de temperatura e pressão, ou CNTP. E o que significa isso? Significa que você está a nível do mar, certo? Você está ali num ambiente com cerca de 22 graus e, por estar no nível do mar, a sua pressão é igual à pressão atmosférica de 1 atm, certo? Então, nessas condições de ambiente, se você aquece a água a 100 graus, ela entra em ebulição. Da mesma maneira, a gente tem essa outra temperatura de 0 graus Celsius, que está indicando a temperatura de fusão da água, certo? E aí o que a gente se pergunta aqui agora é, então qual que vai ser a temperatura de fusão e de ebulição da água para essas outras escalas, certo? Essas outras escalas termométricas. Para a gente descobrir isso, existem vários experimentos que já foram feitos nessa área, né? Eles escolheram um termômetro que estava indicando a temperatura em Fahrenheit, mediram então a temperatura de fusão e de ebulição da água e perceberam que a fusão da água na escala de Fahrenheit acontece em, deixa eu colocar de azul aqui também, acontece em 32 graus Fahrenheit, certo? Então isso aqui é importante. A gente sabe qual que é a temperatura de fusão na escala Fahrenheit. E a gente sabe também que a temperatura de ebulição na escala Fahrenheit é de 212 graus Fahrenheit, certo? De maneira semelhante, a gente pode montar um termômetro em Kelvin, certo? E fazer essa medida. E aí a gente vai perceber que a temperatura de fusão aqui vai ser de 273 Kelvin e a temperatura de ebulição vai ser de 373 Kelvin, certo? Aqui tem uma coisa que eu gostaria de indicar, que é o seguinte: tanto Celsius quanto Fahrenheit tem essa bolinha antes da unidade, mas Kelvin não tem. Então tem algumas perguntas assim que
que usam isso como um tipo de pegadinha, sabe? Colocam o grau Kelvin, o que é errado de dizer assim no contexto físico. A gente só fala o valor, né? Por exemplo, aqui 273 Kelvin. A gente não fala 273 graus Kelvin, certo? Só um preciosismo dessa nomenclatura das escalas. Mas então tá, agora a gente já tem as temperaturas de referência em cada uma delas, certo? Cada uma das nossas escalas. Ou seja, agora o que eu posso fazer? Eu posso pensar o seguinte: se eu quiser descobrir um determinado valor de temperatura intermediário aqui, vou chamar de temperatura em Celsius, certo? Então T maiúsculo C aqui. Eu quero descobrir esse valor de temperatura nas outras escalas. Então, como eu sei que ele é intermediário aqui entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, então ele também vai aparecer aqui, ó, intermediário nos outros. Só que em cada uma das escalas ele vai estar indicado com a variável correspondente. Então, para a escala Celsius eu estou usando temperatura em Celsius. Para a escala Fahrenheit eu estou usando temperatura Fahrenheit. Para a escala Kelvin eu estou usando temperatura Kelvin, certo? E agora o que a gente pode fazer então com esses valores aqui de temperatura? A gente vai adotar o seguinte método, certo? A gente vai construir frações a partir de cada um desses nossos termômetros aqui. Como é que a gente faz isso? Então eu vou fazer isso aqui em cima para temperatura em Celsius, para vocês entenderem. Então a gente quer construir uma fração. Uma fração então é um número A aqui, dividido por um número B aqui, certo? Só que qual que vai ser esse número A e esse número B nosso? Então, para a escala Celsius, a gente vai ter que pensar o seguinte. A nossa fração, na parte de cima dessa fração, a gente vai ter a altura dessa temperatura que a gente quer medir em relação ao zero, certo? Então, qual que vai ser essa altura aqui? A gente sabe que a altura vai ser o valor máximo menos o valor mínimo. Então, a gente tem TC menos zero, certo? Opa, esse zero ficou meio feio aqui. TC menos zero. E na parte de baixo aqui, a gente vai ter a altura em relação ao valor de ebulição aqui, certo? Ou seja, é o valor máximo menos o valor mínimo. Então aqui a gente vai ter 100 menos zero, certo? Então essa aqui vai ser a fração que a gente constrói, então, para designar a temperatura em Celsius, beleza? Vocês vão entender melhor por que a gente está construindo essa fração aqui quando a gente fizer a das outras. Então, ó, quando a gente for fazer a fração para Fahrenheit, a gente vai adotar o mesmo modelo. A parte do numerador vai ser essa altura aqui, a altura menor, e a parte do denominador vai ser essa altura maior aqui, certo? Então o que a gente vai ter? No numerador, a gente vai ter temperatura em Fahrenheit menos 32. Menos 32, certo? Que é essa altura menor aqui. E no denominador a gente vai ter a altura maior, que dá 212 menos 32, certo? Agora que a gente já construiu essas duas frações, vou descer um pouquinho aqui para a gente tentar aplicar elas efetivamente. Então, ó, lembrando que para a temperatura em Celsius, a nossa fração ficou assim, ó. Temperatura em Celsius menos zero dividido por 100 menos zero, certo? A nossa fração para Fahrenheit ficou temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido, vamos dar uma olhada lá, 212 menos 32. Então, 212 menos 32, certo? E se a gente fosse fazer aqui para a escala Kelvin, seria a mesma coisa. Lembrando então que a gente pega a altura menor aqui, vai entrar no denominador, assim, no numerador, e a altura maior vai entrar no denominador. Então o que a gente tem? Para aqui a escala Kelvin, a gente vai ter, ó, TK menos 273, então dividido por 373 menos 273 aqui,
Essa então que vai ser a nossa relação, né? As nossas frações para cada uma das escalas de temperatura aqui. Qual que é a parte interessante disso? É que a gente, como essas frações elas são feitas em relação a essa proporção dos termômetros, a gente pode perceber o seguinte: independente do termômetro que eu usar, a relação entre as proporções tem que ser a mesma, certo? Apesar do valor indicado nele ser diferente, o valor numérico, a proporção vai ser igual. Então essas frações aqui que a gente escreveu agora estão indicando para a gente essas proporções. Quer dizer que as três frações são equivalentes. Então o que acontece? Posso reescrever TC menos 0 dividido por 100 menos 0 vai ser igual a TF menos 32 dividido por 212 menos 32. Isso aqui também vai ser igual a TK menos 273 dividido por 373 menos 273. Então, a gente tem essa equivalência de frações aqui. A gente pode agora simplificar um pouco essas frações, certo? Como é que a gente faz isso? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é nos denominadores aqui realizar essa diferença. Então, ó, no primeiro caso a gente tem TC em cima, né? Porque TC menos 0 é igual a TC. Embaixo a gente vai ter 100. 100 menos 0 é igual a 100. No segundo caso, em cima a gente vai ter TF menos 32. Dividido então aqui, 212 menos 32 vai dar pra gente 180, certo? E no terceiro caso a gente vai ter TK menos 273 dividido aqui, e o resultado, né, dessa diferença vai dar 100, certo? E agora que a gente tem, deixa eu descer um pouquinho a tela aqui. Então, agora que a gente tem essas três frações um pouco mais simplificadas, a gente ainda pode simplificar ainda mais, certo? Porque se vocês repararem, ó, esses números dos denominadores aqui, eles têm fatores em comum, certo? E o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar todas as frações aqui, todos os lados dessa nossa expressão por 20. Então, se eu multiplico todo mundo por 20, vezes 20 aqui, o que acontece? A primeira expressão vai ficar TC dividido por... Como eu estou multiplicando por 20, lembra que agora eu vou ter 20 sobre 100. Aí na hora que eu simplificar vai dar 5 aqui. No segundo caso, TF menos 32 dividido por... Na hora que eu simplificar vai dar 9. E no terceiro, TK menos 273 dividido também por 5. E agora o que é legal aqui, e aqui a gente acaba essa nossa aula sobre a conversão de temperaturas, é que esse primeiro lado aqui é graus Celsius, esse do meio é graus Fahrenheit, esse terceiro é Kelvin, certo? Então se eu quiser fazer a conversão, por exemplo, de Celsius para Kelvin, o que eu preciso fazer? Eu preciso escrever as duas frações. Então, se eu quero converter de Celsius para Kelvin, só preciso dizer que TC sobre 5 vai ser igual a TK menos 273 sobre 5 também. Como as duas aqui estão sobre 5, eu posso cortar o 5. Então, eu fico com a expressão que a temperatura em Celsius vai ser igual a temperatura em Kelvin menos 273. Então, essa aqui vai ser a nossa expressão para converter de Celsius para Kelvin. E aí, se eu quiser fazer qualquer conversão de temperatura, basta eu selecionar as duas temperaturas que eu quero converter aqui nesse nosso sistema, certo? E igualar as frações delas. Então, se eu quero converter de Celsius para Fahrenheit, eu igualo as duas frações, substituo os valores. Se eu quero converter, que nesse caso a gente fez, de Celsius para Kelvin, eu igualo as duas frações e substituo os valores, certo? Então aqui, ó, vamos supor então que eu tenho uma temperatura aqui em Kelvin. Vamos supor que minha temperatura em Kelvin vai ser de, sei lá, 100, certo? 100 Kelvin.
E aí eu quero converter isso para Celsius. Aí eu olho aqui para minha expressão, certo? A gente já viu que essa expressão vai ficar dessa forma. Então basta eu pegar e dizer, então a temperatura em Celsius vai ser 100 menos 273, certo? Que dá menos 173. Então é bem simples. Depois que a gente tem as frações para as conversões de escala, a gente consegue converter de uma escala para outra de maneira muito simples, tá bom? Então essa aula de hoje a gente usou só para poder conhecer então essa relação entre diferentes escalas e saber como aplicar essa relação efetivamente. Então vejo vocês na próxima aula.